Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, pontualmente 7 horas, estamos começando pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é sábado 28 de janeiro do ano de 2023. A partir de agora, as principais informações na manhã do seu sábado aqui na Verde Vale. Jornal Verde Vale. Vamos então aos principais destaques desta edição. Probem, estudantes têm até este domingo para se inscreverem. Juro médio dos bancos sobe 8,2% em 2022, mais que a alta da Selic. Brasil vence o Paraguai e garante liderança da chave no Sul-Americano Sub-20. ProUni 2023, edital da primeira seleção deste ano é publicado com novidades. PM morre, 2 policiais civis ficam feridos em troca de tiros em Anápolis. Consórcios batem recorde em 2022 e reúnem 9,4 milhões de pessoas. IBGE prevê resultado do censo 2022 somente para o mês de abril. Músicas com conteúdo discriminatório serão proibidas no Carnaval 2023. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7 horas e 2 minutos, 7:02. A Comissão de Valores Mobiliários, autarquia responsável pela regulação do mercado de capitais no Brasil, anunciou ontem a abertura de 2 inquéritos sobre o caso Americanas. O objetivo é investigar possível uso de informação privilegiada e indícios de fraudes contábeis de 20 bilhões de reais. Os inquéritos foram instaurados a partir de processos já abertos pela autarquia e serão conduzidos pela Superintendência de Processos Sancionadores. Após a análise e eventuais acusações de responsáveis pela Superintendência, os casos devem ser julgados pelo colegiado da CVM. E a taxa média de juros cobrada pelos bancos em suas operações com pessoas físicas e com empresas registrou alta de 8,2 pontos percentuais no ano de 2022 e chegou a 42% ao ano em dezembro. A informação foi divulgada ontem pelo Banco Central. O juro médio, nesse caso, foi calculado com base em recursos livres, ou seja, não inclui os setores habitacional, rural e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. De acordo com o Banco Central, a taxa média de juros cobrado nas operações com empresas subiu de 19,7% ao ano em dezembro de 2021 para 23,1% ao ano no fim do ano passado. O aumento foi de 3,4 pontos percentuais. Já nas operações com pessoas físicas, os juros subiram de 45% ao ano em dezembro de 2021 para 55,8% ao ano no fechamento do último ano. A alta foi de 10,8 pontos percentuais. 7 horas e 4 minutos. Queda nos registros de hanseníase preocupa o sistema de saúde brasileiro. Vamos conferir os detalhes nessa matéria de Bruno Moreira. Já são quase 150 anos desde a descoberta da bactéria causadora da hanseníase e os alertas sobre a doença permanecem atuais. O rápido diagnóstico e o consequente tratamento ajudam na qualidade de vida e evitam consequências graves. A mensagem é apresentada pela campanha Janeiro Roxo da Sociedade Brasileira de Dermatologia. No último domingo do mês, o Dia Mundial de Combate e Prevenção da Hanseníase é lembrado a cada ano. O médico Egon Daxbacher, do Departamento de Hanseníase da SBD, cita quais são alguns sinais que podem levar à suspeita da doença. São aqueles em que a pessoa apresenta
áreas ou nas próprias manchas que são mais claras que a pele, avermelhadas ou acastanhadas, ou em formas avançadas em caroços, não sente direito a sensibilidade. A pessoa não sente direito o frio, o calor, pode se queimar e não sentir, e afetando os nervos, né, maiores do corpo, isso pode levar também à perda de sensibilidade nas mãos, nos pés e nos olhos. O subdiagnóstico pode fazer a doença avançar de forma silenciosa e provocar sequelas, como a perda de sensibilidade definitiva. Antigamente chamada de lepra, a hanseníase não é contagiosa e pode afetar qualquer pessoa, mas ainda encontra barreiras na sociedade. O estigma e o preconceito da hanseníase ainda estão muito presentes, né? Então, eles acabam atrapalhando a busca pelo diagnóstico e acaba também atrapalhando a busca dos contatos das pessoas com maior risco da doença e a própria adesão ao tratamento pelo paciente, que muitas vezes esconde a doença com receio de ser isolado ou afastado da sociedade. O quadro é ainda mais preocupante no Brasil desde o início da pandemia e desafia os sistemas de saúde. A procura por atendimento caiu. O registro de novos casos em 2021 foi quase metade do apurado em 2019. A campanha oferece informação e esclarecimento pelo site sbd.org.br/Janeiro Roxo. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07, 7h07. Um bom dia para você que também nos acompanha pelas nossas plataformas digitais ao vivo. Você pode nos acompanhar também pelo nosso Facebook. Olha, os estudantes que vivem em situação de vulnerabilidade social em Goiás têm até este domingo para se inscreverem no Programa Universitário do Bem, o ProBem. Para se inscrever, basta acessar o site da Organização das Voluntárias de Goiás e preencher o formulário virtual. Neste semestre, o governo estadual oferece 5.000 bolsas, sendo 3.500 parciais e 1.500 integrais. O candidato precisa ser registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, morar em Goiás e estar vinculado a uma instituição de ensino superior. A divulgação do resultado será no dia 15 de fevereiro. Para o primeiro semestre de 2023, serão ofertadas 3.500 bolsas parciais, que vão custear até 50% do valor da mensalidade, e 1.500 integrais que vão cobrir 100%. Para a maioria dos cursos, o benefício parcial pode chegar a R$ 650 e o integral a R$ 1.500. Já para alunos de medicina e odontologia, as bolsas terão um limite de R$ 2.900 para a bolsa parcial e R$ 5.800 para a bolsa integral. A Polícia Civil Goiana realiza combate para combater fraude contra a Secretaria Estadual de Saúde. Vamos conferir quem traz os detalhes agora no Jornal Verde Vale é a Juliana Carnevale. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública realizou a Operação Sinusal. O objetivo é combater fraudes contratuais supostamente praticadas por empresas e organizações sociais que atuam na prestação de serviços para a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. Foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária, 17 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio e sequestro de bens. A investigação teve início após o recebimento de informações sobre irregularidades na execução de contratos de gestão celebrados entre a Secretaria de Saúde e uma organização social. A entidade teria subcontratado, ou seja, terceirizado, uma empresa específica para a prestação de serviços médicos em hospitais geridos por essa OS. A organização social em questão é responsável por gerir 5 unidades hospitalares em Goiás e teria direcionado ao menos 11 subcontratações à empresa investigada por meio de processos de contratações simulados. Os valores dos contratos firmados entre a Organização Social de Saúde e a empresa superam R$ 10 milhões.
Os crimes em apuração, até o momento, são de organização criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso, advocacia administrativa e de lavagem de dinheiro. A operação recebeu o nome de Sinusal, em referência a uma cirurgia médica usada para desobstrução e limpeza. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11, 7h11. Vamos então ao futebol, já classificada ao hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 e com alguns reservas em campo, a seleção brasileira venceu o Paraguai por 2-1 de virada em Cali no encerramento da fase classificatória da competição. Kevin Pereira abriu o placar, mas o Brasil virou com gols de Stênio e Ronaldo. A seleção, dirigida pelo técnico Ramon Menezes, terminou a primeira fase com 10 pontos em primeiro lugar no Grupo A. Terminada a primeira fase, o Brasil agora terá 5 partidas para decidir o seu futuro na competição. Além de buscar o título, a seleção precisa ficar entre as 4 primeiras colocadas para ir ao Mundial Sub-20 também este ano na Indonésia. No Grupo A, o Paraguai já entrou em campo classificado e se classificou em terceiro com 7 pontos. A Colômbia venceu a Argentina por 1-0 no outro jogo desta sexta e avançou em segundo na chave com 8 pontos. A Argentina e Peru foram eliminados. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h12. Após exportar 43,4 milhões de toneladas de milho ao longo de 2022, o Brasil tem potencial para atingir 50 milhões de toneladas embarcadas em 2023. Isso de acordo com projeção da Brandalize Consult. O analista Vlamir Brandalize explicou que, diante da expectativa de produção de 130 milhões de toneladas na soma da safra e safrinha de milho deste ano, o Brasil poderá se aproveitar do espaço existente no mercado internacional e atender essa demanda que existe após perdas de produção nos Estados Unidos, Ucrânia e Argentina. Do lado dos preços, Brandalize acredita que as cotações do cereal vão se manter no patamar entre R$ 84 e R$ 90, níveis que garante rentabilidade ao produtor que tiver boas produtividades e conseguir semear a safrinha dentro da janela ideal do cultivo ainda no mês de fevereiro. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h13, 7h13. Uma década após a tragédia na Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, aquela noite de 27 de janeiro ainda assombra o país. Em 10 anos, o caso avançou lentamente na justiça e acentuou o sofrimento dos familiares e amigos das 242 vítimas fatais e dos 636 feridos no incêndio. Ninguém foi responsabilizado pelo caso. Os familiares ainda buscam por justiça. Vamos conferir a matéria de Diego Brião. O incêndio na Boate Kiss, que resultou em 242 mortes no ano de 2013, ainda é um assunto vigente na justiça e em especial para os familiares de vítimas e sobreviventes. A busca por responsabilização voltou a se intensificar em agosto do ano passado, quando foi anulado o júri que havia condenado 4 réus, sendo 2 sócios da boate e 2 integrantes do grupo musical que se apresentava no local na noite do incêndio. As condenações haviam ocorrido em dezembro de 2021. Na cidade de Santa Maria, situada no centro do Rio Grande do Sul, durante as atividades de homenagem aos 10 anos da tragédia da Boate Kiss, foi realizado um painel na quinta-feira com porta-vozes jurídicos da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia. A advogada Tâmara Biolo Soares atua pela associação no litígio internacional do caso, instância na qual busca a responsabilização de autoridades públicas pelo incêndio, a partir de processo que tramita na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Biolo Soares salientou a necessidade de haver responsabilização de todos que contribuíram para a ocorrência do incêndio na noite do dia 27 de janeiro de 2013 na boate. A Kiss não esteve um dia regular. Isso é verdade e é por isso que existe um caso internacional para responsabilizar as autoridades públicas. Mas quem estava na porta da Kiss botando 1.200 pessoas para dentro, onde cabiam 600, eram os empresários donos da Kiss.
Quem estava lá dentro e que ligou o artefato eram os músicos. Quem mandou fechar as portas e não deixar sair ninguém eram os donos da Kiss. Quem fechou o cilindro para a fumaça não sair eram os donos e empresários da Kiss, que são réus e que, se tudo correr bem, voltarão a ser condenados. Então, que cada um seja punido na medida em que foi responsável. A advogada da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes também destaca ser preciso estender a responsabilização a autoridades, mas sem esquecer a participação dos donos da Boate Kiss, por exemplo. Os empresários, os músicos, os fiscais da prefeitura, o ex-prefeito, o Ministério Público, os ex-secretários, promotores, todo mundo que contribuiu para que o massacre acontecesse. Tem gente aí dizendo, mas aqueles não foram e tal. A nossa luta é para que todos respondam, na medida das suas responsabilidades, mas todos. Porque é muito bom dizer, então, faltou o prefeito, então tadinho dos empresários. Tadinho dos empresários, não. Os empresários é que fizeram a Ratoeira Kiss, que fizeram a Câmara de Gás. Foram eles, com a anuência da prefeitura. Pedro Barcelos Júnior, advogado da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da tragédia de Santa Maria no processo penal, informou que na sexta-feira foi aberto o período para ele se manifestar no último recurso apresentado pelas defesas dos réus no processo. Ele detalha o futuro do andamento desta causa. Chegamos ao fim dessa fase no Tribunal de Justiça. A partir de segunda-feira, fica a cargo do Tribunal de Justiça o envio, a remessa dos recursos ao Superior Tribunal de Justiça. Não tem mais o que se fazer aqui em sede de Tribunal de Justiça. Agora, o próximo passo é Brasília. Egrege o Tribunal de Justiça, o relator é o doutor ministro Rogério Schietti, e ele vai dar vista ao MPF, ao Ministério Público Federal, para manifestação, e depois vai levar a plenário, ou a turma, não vai ser um plenário, vai ser na turma, para votação, onde tem 5 ministros. As atividades de homenagem em Santa Maria pelos 10 anos do incêndio na Boate Kiss tiveram início na última quarta-feira e se estendem até este sábado, quando será realizada uma missa referente às vítimas. Durante a sexta-feira, além do painel com advogados, entre outros eventos, houve um culto ecumênico, a soltura de 242 balões brancos, representando as vítimas fatais do incêndio, além de outros 10 balões pretos, para fazer referência à década de impunidade pelo ocorrido. Também foi promovida uma palestra sobre prevenção a incêndios. Agência Rádio Web, de Santa Maria, Diego Brião. Jornal Verde Vale. 7h18, 7h18, o primeiro intervalo do Jornal Verde Vale deste sábado, e já vamos destacar para você. ProUni 2023, edital da primeira seleção deste ano é publicado com novidades. PM morre, 2 policiais civis ficam feridos em troca de tiros em Anápolis. Consórcios batem recorde em 2022 e reúnem 9,4 milhões de pessoas. Não saia daí. Volto já, trazendo todos os detalhes destas e outras notícias. Já estamos de volta com o Jornal Verde Vale, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, a partir do dia 28 de fevereiro, as inscrições no ProUni 2023 poderão ser feitas gratuitamente pela internet. O edital do programa acabou de ser publicado pelo Ministério da Educação e apresenta as normas de participação no processo seletivo deste primeiro semestre. O Ministério da Educação publicou da manhã de ontem o edital do programa Universidade para Todos do primeiro semestre deste ano. O número total de vagas disponíveis através do ProUni 2023 não foi informada pelo MEC. O programa concede bolsas de estudo para estudantes cursarem cursos de graduação em instituições particulares. Desde o ano passado, quem estudou em escola particular, com ou sem bolsa de estudos, pode concorrer às vagas do ProUni, desde que atenda ao critério de renda familiar. O programa concede bolsas de estudos nas seguintes condições: integrais, ou seja, 100%, para quem tem renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo; parciais de 50%, para aqueles que possuem renda familiar bruta mensal per capita de até 3 salários mínimos. E a juíza Abi Ilharco Magalhães, da primeira vara federal de Três Rios, no Rio de Janeiro, manteve a prisão preventiva do ex-deputado federal Roberto Jefferson.
A decisão foi assinada na última quinta-feira e impede a conversão em medidas cautelares. Um documento do Ministério Público Federal aponta a necessidade da prisão preventiva ser revista a cada 90 dias. A última terça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já havia decidido manter a prisão preventiva de Jefferson. Jefferson está preso desde outubro de 2022 por descumprir medidas cautelares impostas pelo STF e receber agentes da Polícia Federal com tiros de fuzil e granadas. 7h27, proteção de dados. Saiba agora no Jornal Verde Vale como não cair em armadilhas digitais. Quem vai trazer esse alerta agora é o repórter Igor Pereira. Dia 28 de janeiro é celebrado o Dia Internacional da Proteção de Dados, data criada para conscientizar sobre a proteção de dados pessoais. Em tempos onde as informações pessoais circulam com facilidade na internet, é preciso ficar atento para não cair em armadilhas digitais. O advogado especialista em direito digital, privacidade e proteção de dados, Rafael Fabem, orienta que a primeira dica é não compartilhar com aplicativos ou sites informações que comprometam a privacidade. Imaginemos aí um aplicativo gratuito que cobra informações para que você insira dados do seu cartão de crédito. Se é um aplicativo gratuito, não há necessidade de informação ou de cobrança de dados de cartão de crédito. Então, vai muito mais da conscientização do usuário para que ele possa verificar e ele mesmo compreender, olha, esse dado aqui eu não reputo necessário. Dados como orientação sexual, enfim, são dados estritamente sensíveis e que não têm nenhum tipo de necessidade de serem coletados. O Brasil tem uma lei geral de proteção de dados, porém o especialista alerta que a lei não consegue evitar a clonagem de um aplicativo de mensagem, por exemplo. Mas o advogado explica o que fazer nesse caso. Mas existem diversas outras ações que podem ser tomadas pelo usuário que tem a sua conta invadida, que tem a sua conta clonada, hackeada, enfim, como, por exemplo, o ajuizamento de uma ação contra aquela plataforma pedindo que a sua conta lhe seja, entre aspas, devolvida para sua regular utilização. Muitas das vezes o cybercriminoso, ele chega até aquela pessoa exatamente porque foram dados fornecidos e que estão, por exemplo, em redes sociais de forma pública, ou seja, qualquer pessoa pode acessar. O especialista em direito digital também reforça que é preciso uma conscientização do usuário sobre as cláusulas que os aplicativos oferecem para o uso das funções. Antes de usar um aplicativo, observe se este aplicativo compartilha suas informações com outras plataformas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h29, 7h29 agora. Um policial militar morreu durante troca de tiros com policiais civis na manhã desta sexta-feira, no bairro Jardim Calixto, em Anápolis. A ocorrência registrada pela Polícia Militar mostra que 2 policiais civis foram baleados e socorridos. De acordo com a ocorrência, o 3º sargento Elton da Silva Veiga, lotado no 24º Batalhão, foi baleado e morreu no local. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos policiais civis. Agentes da Polícia Civil foram cumprir um mandado de prisão contra o sargento. Ele não se entregou e atirou contra os policiais civis conforme a ocorrência. Os civis atiraram também e acertaram o militar. Policiais civis e militares não informaram ainda pelo qual crime o sargento era alvo do mandado de prisão. E o deputado estadual Wilde Cambão, do PSD de Lusiânia, do entorno de Brasília, tende a ser o novo líder do governo Ronaldo Caiado na Assembleia Legislativa de Goiás. Wilde Cambão tem a simpatia das hostes palacianas. É tido como um quadro de confiança do governismo. Thales Barreto é o preferido dos deputados estaduais que o consideram mais proativo. 7h31, escolas do futuro que pertencem ao governo do estado abrem 361 vagas de cursos profissionalizantes. Quem traz os detalhes
é a Osana Alves. O governo de Goiás abriu as inscrições para selecionar candidatos aos cursos técnicos de nível médio nas escolas do futuro do estado de Goiás, as EFGs. Há 361 vagas nas áreas de empreendedorismo e mídias sociais, aprendizado de máquinas e desenvolvimento web e mobile. Podem se candidatar pessoas com mais de 16 anos e ensino médio concluído ou que estejam cursando até o ato da matrícula. Os interessados têm até 31 de janeiro para realizar a inscrição. Os cursos são gratuitos e oferecidos nas modalidades presencial, no período noturno e à distância com encontros presenciais aos sábados. As aulas serão ministradas nas unidades José Luiz Bittencourt, em Goiânia, Luiz Rassi, em Aparecida de Goiânia, e Sara Kubitschek, em Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal. As inscrições são realizadas exclusivamente no site efg.org.br. As aulas terão início no dia 13 de fevereiro. De Goiânia, Osana Alves, para a agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h32, 7h32, e a CBF anunciou ontem a premiação da Supercopa do Brasil, que vai ser realizada hoje em Brasília, às 16h30. O vencedor de Palmeiras e Flamengo levará para casa um valor recorde da competição de 10 milhões de reais. O vice-campeão, por outro lado, receberá 5 milhões. O valor pago aos dois clubes é mais do que o dobro em relação à última edição. Dentro dos 10 milhões da premiação está incluso um reconhecimento financeiro da Conmebol de $1 milhão, ou seja, cerca de 5 milhões de reais. E o ano mal começou e o Brasil já está no pódio. Na primeira competição do Circuito Mundial de Judô, Rafaela Silva faturou a prata no Grand Prix de Portugal. A bicampeã mundial e medalhista de ouro nas Olimpíadas do Rio em 2016 venceu 4 lutas e perdeu na final para a sul-coreana Mi-hun na categoria até 57 quilos nesta sexta-feira. Os brasileiros Eric Tabanak, de 66 quilos, e Jéssica Pereira, de 57 quilos, ficaram na 7ª colocação. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h34, a Pátria Agronegócios divulgou seus números atualizados sobre a colheita do Brasil, indicando que até a última semana esse índice chegou a 5,15%. Os dados seguem apontando para um atraso, já que no mesmo período do ano passado eram 11,41% e a média dos últimos 5 anos de 7,68%. O destaque dessa semana fica para Rondônia, que assume a liderança de colheita nacional no atual momento. Os relatos de resultados iniciais são satisfatórios, porém a atenção ainda é devida. É o que explica a Pátria Agronegócios. No Mato Grosso, os trabalhos de campo, historicamente, ainda estão lentos, porém em ritmo de aceleração. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. E a Prefeitura de Mineiros, por meio da Secretaria de Saúde, está comunicando que será realizado o dia D da campanha de vacinação antirrábica animal para a imunização de cães e gatos no próximo dia 4 de fevereiro. A ação busca, a ampliação da cobertura vacinal contra a raiva animal aqui no município. A Secretaria de Saúde convoca os proprietários de cães e gatos ainda não vacinados que procurem um dos pontos de imunização mais próximo e garanta a saúde do seu pet. O dia D de vacinação dará continuidade à campanha iniciada em 2022. Os animais que foram vacinados não precisam ser imunizados novamente. Informações podem ser obtidas pelo fone 64 3661 0032. Falar um pouco mais com a gente sobre este assunto é a Patrícia Moraes. Ela é superintendente de organização e atendimento. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 7h36, 7h36. Intervalo aqui no Jornal Verde Vale.
Próximo bloco, vamos destacar para você: IBGE prevê resultado do censo 2022 somente para o mês de abril. E ainda, músicas com conteúdo discriminatório serão proibidas no carnaval deste ano. Não saia daí, eu volto já trazendo todos os detalhes daqui a pouco, logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h42, já de volta com o Jornal Verde Vale deste sábado, dia 28 de janeiro. Olha, o sistema de consórcios quebrou uma série de recordes no Brasil no ano passado. De janeiro a dezembro, o acumulado de vendas atingiu 3,93 milhões de novas cotas. O número representou um crescimento de 13,6% sobre as 3,46 milhões de adesões de 2021. Os dados foram divulgados ontem pela Associação Brasileira de Administradoras e Consórcios. O total de consorciados atingiu 9,41 milhões de participantes, volume recorde e crescente mês a mês durante 2022. Ele encerrou dezembro 12,4% acima dos 8,37 milhões alcançados em 2021. No total anual de vendas, a distribuição setorial ficou assim: 1,5 milhão de veículos leves, 1,2 milhão de motocicletas, 645 mil imóveis, 302,7 mil veículos pesados, 199,9 mil eletroeletrônicos e 63,85 mil serviços, como reformas, festas e eventos, cirurgias plásticas, cursos e viagens de turismo. 7h44, e o IBGE prevê que o resultado do censo 2022 somente para o mês de abril. Após 3 adiamentos, o Instituto deve concluir o levantamento em janeiro deste ano e os resultados serão revisados em fevereiro e no mês de março. Quem traz os detalhes é a Andara Lima. Após 3 adiamentos, o censo 2022 tem previsão de ser concluído este mês. Em fevereiro e março será feito o processo de revisão, controle de qualidade e apuração do censo. Segundo o IBGE, o resultado vai ser divulgado em abril. Segundo o especialista em orçamento público César Lima, o atraso do censo impacta o repasse de recursos do Fundo de Participação dos Municípios para diversas prefeituras do país. Então nós temos aí municípios que nesse período tiveram um aumento significativo na sua população e não estão recebendo devidamente os recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Os estados também podem estar perdendo em relação ao Fundo de Participação dos estados. Aqueles municípios que tiveram uma diminuição significativa podem estar recebendo aí indevidamente. Em termos de arrecadação, o impacto maior é justamente na questão do FPM, uma vez que a mudança de faixa pode levar a um aumento, uma diminuição nos recursos do FPM. Segundo o IBGE, a falta de recenseadores foi um dos motivos para a demora, o que causou o prolongamento do período da pesquisa. Até o momento, cerca de 89 milhões de domicílios foram visitados e 184 milhões de pessoas foram recenseadas. Reportagem, Landara Lima. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h45. Um homem foi preso na tarde de ontem, suspeito de agredir e tomar a casa e o carro e outros pertences da sua mulher em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, Marcos Pereira de Farias, de 32 anos, teria se revoltado com a esposa depois que ela pediu o divórcio por não mais aguentar conviver com o companheiro com quem era casado há 2 anos. A vítima contou à polícia que decidiu pôr fim no relacionamento porque Marcos pegava o dinheiro da família para dar à ex-esposa. De acordo com a PM, desde que tomou a iniciativa, a mulher começou a ser ameaçada pelo homem até ser agredida e expulsa da própria casa na última quinta-feira. Polícia prende o 5º acusado de participar da chacina da cabeleireira e seus filhos em Brasília, além de outras pessoas com laços de parentesco. Vamos conferir os detalhes com o Dino Ferreira. O homem conhecido como Galego tem 25 anos.
De acordo com as investigações, ele faz parte da associação criminosa que praticou os crimes de extorsão, mediante sequestro, agravada pelo resultado de morte, ocultação de cadáver e corrupção de menores, já que um menor de 17 anos também foi apreendido. Com a prisão de Galego, sobe para 5 o número de presos no caso da chacina. Tudo começou quando o corpo da cabeleireira Elisamar da Silva e de seus 3 filhos foram encontrados carbonizados dentro de um carro em uma pista na cidade de Cristalina. No dia seguinte, mais 2 corpos foram encontrados dentro de um carro em Unai, Minas Gerais. Tratava-se de 2 mulheres. No outro dia, a polícia encontrou a casa usada como cativeiro. Nos fundos da casa, um corpo foi encontrado. Por fim, no dia 23, 3 corpos foram encontrados dentro de uma fossa no quintal de uma casa abandonada em Planaltina, Distrito Federal. Agora, a Polícia Civil tenta desvendar o motivo da chacina. Todos os envolvidos têm algum tipo de parentesco. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h48, 7h48. E São Paulo e o Corinthians se enfrentam amanhã às 16 horas no estádio do Morumbi. O clássico será válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista e será o primeiro majestoso do ano. O tricolor ocupa a primeira posição do Grupo B com 5 pontos, enquanto que o Timão está na liderança do Grupo C, porém com 7 pontos. E Daniel Alves busca, junto com seus advogados, traçar uma estratégia de defesa para apresentar um recurso à Justiça Espanhola. A intenção é que o jogador possa responder à acusação da agressão sexual em liberdade. Para isso, o lateral promove algumas iniciativas no tratamento do caso. Segundo o jornal espanhol El Mundo, o atleta busca primeiramente diminuir a visibilidade midiática do processo. Daniel Alves limitou o número de visitas diárias na penitenciária Bryans 2, onde se encontra preso em uma cela privativa. O desejo do jogador é receber apenas advogados e familiares próximos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h49. Como nas safras anteriores, o mês de janeiro vem apresentando rápido aumento nos relatos de ferrugem asiática nos estados e municípios produtores de soja. Segundo o levantamento do consórcio antiferrugem, na safra 2022-23, há 119 relatos da doença e a ferrugem está presente em 9 estados brasileiros, sendo 79% das ocorrências em lavouras comerciais na fase de enchimento de grãos. Na mesma época, na safra passada, havia 59 relatos, porém, as condições climáticas eram diferentes. Menor volume de chuvas na região sul do país, Mato Grosso do Sul e Paraguai, o que reduziu a ocorrência da doença. A pesquisadora Cláudia Godoy, da Embrapa Soja, explica que a ferrugem está favorecida pelas chuvas bem distribuídas ao longo dessa safra. Godoy afirma que o potencial de dano da ferrugem asiática é maior nas lavouras ainda em estado vegetativo, floração e formação de vagens, que recebem maior quantidade de inóculo do fungo nas áreas semeadas mais cedo. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h50. Pois é, mês de fevereiro está chegando e com ele está chegando aí o Carnaval. Depois de um período sem a festa maior do Brasil, em detrimento da pandemia, Carnaval está de volta e músicas com conteúdo discriminatório serão proibidas no Carnaval. Quem vai trazer os detalhes é a Carolina Prazeres. 2 anos sem folia por conta da pandemia da Covid-19, o Carnaval 2023 de Salvador, na Bahia, já é um dos mais procurados. E uma das preocupações com a festa é em relação às letras das músicas. O Ministério Público da Bahia, por meio do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero, recomendou ao município de Salvador que fiscalize artistas, bandas e blocos durante o Carnaval para não descumprirem as leis municipal, número 8.826, e estadual, número 12.573, ambas de 2012, que proíbem execução de músicas de conteúdo discriminatório, como explica a promotora de justiça e coordenadora do NEVID, Sara Gama.
que fala a respeito do impedimento dos órgãos públicos de contratar bandas e artistas que tenham no conteúdo das suas apresentações, suas músicas, etc., qualquer menção à discriminação contra mulheres, deficientes, idosos, homossexuais. Então, em razão disso, o NEVID, preocupado com o carnaval, né, é um momento de apoteose das alegrias, né, em que as pessoas estão extremamente estimuladas com as músicas, com as danças, as fantasias, é necessário que a gente fique atento ao cumprimento dessa lei. As leis mencionadas dispõem sobre a proibição do uso de recursos públicos para a contratação de artistas que, em suas músicas, incentivem a violência ou exponham mulheres à situação de constrangimento, ou que contenham manifestação de homofobia, discriminação racial ou apologia ao uso de drogas ilícitas. De acordo com a promotora Sara Gama, a recomendação será para todo o estado baiano. Para que tanto a Prefeitura Municipal quanto também o Estado da Bahia, já que essa recomendação também será direcionada ao Estado, eles fiquem atentos para não fazer com que o contribuinte possa, né, de alguma maneira, pagar por artista, por apresentação de artistas e bandas que tenham, né, no conteúdo, um conteúdo discriminatório, um conteúdo sexista. Então será uma atuação de prevenção e de educação que será feita antes, durante e depois do Carnaval da Bahia. Depois de 2 anos sem carnaval, nada melhor do que unir diversão e respeito. Agência Rádio Web, com informações da Bahia, Carolina Prazeres. Jornal Verde Vale. 7h53 e assim chegamos ao final desta edição do Jornal Verde Vale. Mais uma vez agradecendo a sua participação e audiência conosco. Você que esteve nos ouvindo aqui através da 103,7, você que esteve nos acompanhando também através aí das nossas plataformas digitais, o nosso agradecimento. Tenham todos um ótimo sábado, um excelente final de semana. Jornal Verde Vale volta na segunda-feira, às 6:30 da manhã. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.